O Brasil não foi ameaçado em momento nenhum. O Brasil criou mais do que o jogo contra o Equador, ou seja, já tem que haver elogios, na minha opinião. Salve, rapaziada! Vamos ver a reação da mídia com a vitória da seleção brasileira contra o Paraguai. Vamos para o bom vídeo, mas antes deixe seu like e inscreva-se no canal. Sai a primeira vitória do Ancelotti como técnico da seleção brasileira, hein? No dia do aniversário do Ancelotti, 66 anos, com direito a mosaico em homenagem ao aniversário do treinador, o Ancelotti vence seu primeiro jogo pela seleção brasileira. E aí vão dizer: ah, pilhado, e agora? O que você vai falar da seleção brasileira? Vamos lá, um jogo objetivo, um jogo onde o Brasil, mais uma vez, e aí tem que começar a ser falado, não foi ameaçado. O Brasil não foi ameaçado em momento nenhum. O Brasil criou mais do que o jogo contra o Equador, ou seja, já tem que haver elogios, na minha opinião, mas nada também para a gente dizer que foi uma partida maravilhosa da seleção brasileira. Nossa, que maravilha, tô encantado. Agora, hoje deu para torcer pela seleção brasileira. Hoje deu para você não ficar com sono vendo o jogo da seleção brasileira, porque criou algumas chances, jogadores de destaque chamaram a responsabilidade, tá? O Matheus Cunha, na minha opinião, aproveitou muito bem a chance que ele teve e foi um Brasil que criou mais jogadas do que o normal. Se eu achei maravilhoso, não achei maravilhoso o jogo da seleção brasileira. Agora, a gente tem que citar aqui, porque quando tem que criticar, a gente critica. Aqui não tem rabinho preso com ninguém, aqui não tem babação de ovo de ninguém. Só que, segundo o jogo do Ancelotti pela seleção brasileira, jogando contra dois times que estão no topo da tabela, Equador e Paraguai, que o Brasil não é ameaçado e que o Brasil não sofre gols. Quando se falou, nossa, o Brasil não foi ameaçado pelo Equador, o Brasil, o 0-0 foi um bom resultado, eu fiquei bravo e fiquei mesmo. Para mim, 0-0 contra o Equador nunca vai ser bom resultado. Para mim, uma atuação ridícula em um jogo ridículo como que foi aquele do Equador não tem que ser elogiado. Mas hoje, mais uma vez, o Brasil não foi ameaçado. O Brasil não sofreu gol. São 2 jogos com o Ancelotti, nenhum gol sofrido da seleção brasileira. E hoje criou. Hoje jogou futebol. Foi o futebol que eu espero da seleção do Ancelotti? Não. Longe disso. Mas para um segundo jogo, contra 2 times que estão bem posicionados na tabela, inclusive, que estavam na frente do Brasil até o jogo de hoje, né? Equador e Paraguai. Então, eu acho que hoje cabem elogios. Hoje, a gente percebe que a seleção brasileira pode crescer com o Ancelotti e que, pelo menos, mais confiante ela é com o Ancelotti. E aí a gente tem que lembrar da tragédia que foi a seleção brasileira com Dorival Júnior, da tragédia que foi a seleção brasileira com Fernando Diniz até mais. Jogos fáceis que a seleção brasileira do Fernando Diniz não conseguia vencer, perdeu jogos para adversários sem dimensão nenhuma, e também da seleção brasileira com Ramon Menezes. Então, desde a era Tite, né, quando se encerrou a era Tite depois da Copa do Mundo de 2022, que o Brasil não tinha confiança, que o Brasil não tinha futebol, que o Brasil era sempre ameaçado defensivamente falando, e agora podemos sim falar de um ponto positivo nesses 2 jogos. Não sofreu gol em nenhum dos 2. Não foi ameaçado em nenhum dos 2. E se no jogo contra o Equador eu fiquei brabo, que a seleção brasileira não criava nada, e não criava mesmo, não criou nada, para mim foi um jogo insuportável. Hoje foi um jogo que a seleção brasileira teve chances de gol